chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente na sua casa. Quando você recebe aquele pedido médico que diz assim, exame de imagem, aí fica todo mundo, como é, que preparação, vai doer, não vai doer, vai ter aquele barulho na minha cabeça, não vai... Aí cada um tem uma história para contar de como foi o seu exame. Mas, na verdade, existem ritos, claro, que tem que ser seguidos para que esses exames sejam precisos, é óbvio, né? Porque é para isso que você está indo lá fazer. E sobre isso, a gente chamou hoje a radiologista Flávia Altoff para esclarecer para a gente. Doutora, tem muita gente que chega, eu acho que ainda na hora de fazer o exame, apavorado com muitos dos causos, vamos dizer assim, né? Obrigada pela presença. Sim, sim. A gente tem muitos causos para contar, bem isso mesmo. Na verdade, quando o paciente marca um exame de imagem, em geral a gente passa um preparo para o paciente porque a gente quer a melhor imagem para ter o melhor resultado, para que a gente possa adquirir o máximo de informação daquele exame que o paciente pagou e está fazendo, né? Então a gente faz todo um preparo, mas isso tudo é explicado pela assistente, pela telefonista, é mandado pelo WhatsApp para o paciente, de forma que ele entenda e que ele possa seguir o passo a passo para chegar bem com todo o preparo feito na nossa clínica. Porque eu imagino que muita gente já fique assustada na hora do pedido de exame, porque o exame de imagem hoje, querendo ou não, né, muita gente se assusta. Eu vou fazer uma tomografia, vou fazer uma ressonância. O que vai dar? Qual é o resultado? Exatamente. Geralmente a gente está rastreando alguma coisa que ninguém quer ter, né? Exatamente. Um resultado. Então, imagino que as pessoas já cheguem um pouco nessa ansiedade na hora de fazer o exame, né? É bem comum, sim. Sempre que tu procura o médico, gera uma ansiedade. Tanto que a gente sabe que até a pressão arterial do paciente altera. Tem que ter muito tato na hora de tu conversar com o paciente, tem que ter pessoas treinadas para receber os pacientes, para atender essas ligações e para explicar certinho o que a gente quer, o que dá para fazer, que nome horrível é aquele, o que quer dizer, quanto tempo vai levar o exame, quanto tempo ele vai ficar ali na clínica, porque tudo tem um preparo antes e depois do exame, muitas vezes. Então a gente tem que manejar com palavras acessíveis para o paciente, né? Porque tem todas as esferas, né? As pessoas de todas as idades, né? Muitas vezes tem que acompanhar, daí fica aquele... Aí vai mais nervoso ainda, porque tem que acompanhar o que vai acontecer, tem o tal do contraste para uns... Então, é muita dúvida, né? E as pessoas acham que é simples, é só marcar o exame e deu. Mas para vocês, os radiologistas, é bem complexo, né? Sim, começa tu querendo saber o que tá se procurando no exame de imagem, para daí tu ver se aquele exame fecha para aquele caso do paciente, né? E para te extrair o máximo de cada situação. Mas em geral é bem tranquilo, os pacientes são bem acolhidos, as enfermeiras estão treinadas, a gente está lá o tempo todo conversando com o paciente, O paciente, em geral, sai agradecido, né? Porque quando tu recebe carinho e atenção, claro, e tu é assessorado, tu fica mais calmo, tu entende o que está acontecendo contigo e qual é o próximo passo. Aí eu acho que vai de boa. A doutora já vem de uma linhagem de radiologistas, né? Para o pessoal entender em casa o que o radiologista em si, ele trata, ou cuida, ou faz, para entender, porque eu acho que na hora que chega para fazer um exame de imagem, se imagina mil coisas. O radiologista, ele faz todos os tipos de exame de imagem? Então é assim, primeiramente o radiologista é um médico, porque às vezes tu tá lá fazendo o exame e te perguntam, tu é médica? Sim, eu sou médica. Então, o radiologista é um médico, ele passa por 6 anos de faculdade, depois a gente faz uma especialização que geralmente dura 4, 5 anos, então são 10 anos de estudo para a gente analisar as imagens. A gente trabalha com imagens, né? Eu digo, não, eu não sou médica, eu sou fotógrafa, porque eu brinco que eu não receito nada, eu só analiso as imagens dos pacientes. E aí a gente faz uma gama imensa de imagens de ressonância magnética, mamografia, raio-x, exame dos nenezinhos na gestação, ultrassom, tudo isso a gente está apto a trabalhar e a desenvolver. E nesse caso, doutora, quando a pessoa chega para fazer esse exame, né, vamos lá acho que o mais temido hoje ainda é o que entra no tubo, que todo mundo fala, vou entrar naquele tubo com aquele barulho. Muito barulho. E muita gente tem até agonia, tem
pânico, fobia, né? Que é o exame aquele... A ressonância magnética. E tem barulho, também tem tudo isso. Esse ainda é o mais assustador, a ressonância? Eu acredito que sim, porque já se criou uma Um certo receio, um disse-me-disse, o vizinho fez e não se sentiu bem. Mas, em geral, é super tranquilo. Claro, leva um tempo, é um exame que leva uns 20 minutos, às vezes um pouco mais, dependendo da complexidade do exame, porque é um exame muito completo, a gente subtrai dele muitas informações. Então, e é o mais indicado quando a gente quer avaliar, vamos supor, sistema nervoso central, o neurologista que pede, ou quando a gente quer avaliar músculo esquelético, lesões musculares ou tumores ósseos, a gente pode fazer do corpo inteiro a ressonância magnética, né? Então, mas tem áreas que é o que a gente usa basicamente, que é para avaliar dentro da cabeça da pessoa. Poucas coisas conseguem atravessar a estrutura óssea e enxergar lá dentro, mas tomografia e ressonância. Ressonância tem muito mais a nos fornecer de informações. Então, é um exame importante. Não é um exame agradável, mas é muito útil e também passa tão rapidinho e é só mesmo o receio de chegar, de ver, mas a gente mostra para o paciente, ele escuta o barulho antes, ele vê como é que ele vai ficar posicionado, ele entende a situação e aí tu vai mais tranquila pro exame. Até porque tem que ficar os 15 minutinhos paradinho lá dentro, né? Não pode ficar se movimentando, que nem uma foto. Close, parou, porque nós vamos ficar fotografando. E tem diferença da tomografia para a ressonância, né? Embora os dois entrem os dois no têm tubo, mas tem diferença. Muita diferença. Na tomografia, a gente trabalha com raio-x. A imagem é adquirida através do raio-x. O mesmo que a mamografia e que o raio-x simples. Já na ressonância magnética, não. Na ressonância magnética, a gente trabalha com um campo magnético, é um grande ímã. E como o nosso corpo é formado basicamente por água, ele pega o hidrogênio da água e ele muda ali e a gente consegue saber os tecidos do corpo. A água vai ter um sinal, o músculo vai ter outro sinal, o osso vai ter outro, e isso vai se formando uma imagem para a gente poder analisar. Nossa, que interessante, eu não sabia dessa complexidade. E aí ainda a gente pode botar o contraste, que vai dar um outro sinal, vai dar uma outra corzinha, pra gente saber como é que se comporta aquela lesão, até onde vai, várias coisas. O contraste é sempre um plus, algo a mais de informação que nos ajuda a definir o que está acontecendo. E também é uma dúvida muito grande, porque tem muita gente, eu sou alérgico, não sou alérgico. Tem essa questão da alergia ao contraste também? Sim, bem grande. Então, na tomografia, o contraste vai iodo. É um contraste iodado que a gente chama. Esse contraste tende a ser mais alergeno do que o da ressonância magnética. O da ressonância magnética não vai iodo e ele gera pouquíssimo reação alérgica. É muito raro tu ter uma reação alérgica, realmente só em pacientes muito alérgicos, que faria reação a qualquer alimento ou qualquer creme, qualquer coisa que entrasse em contato. Além disso, na ressonância magnética, a gente usa um volume maior de contraste. Na ressonância são pouquíssimos ml que a gente usa, então tudo isso também diminui a chance de o paciente desenvolver um efeito colateral ao contraste, né? Sim. E também uma dúvida que o pessoal tem bastante quando vai fazer esses exames, eu acho que é na hora que termina. Doutora, achou alguma coisa? É a primeira pergunta, né? Por que vocês não podem falar para o paciente algo, doutora? Que aí já fica explicado, gente, eles não podem, mas a doutora explica pra gente melhor. Não, a gente tem um médico ali na clínica que a gente trabalha, a gente tem um médico especializado que faz a câmera clara, que a gente diz. Câmera clara é ficar acompanhando os exames para adaptar a situação, para tirar o melhor proveito daquele exame. Então, por exemplo, o médico pede um exame da coxa do paciente, quer ver uma lesão muscular. É um jogador de futebol, enfim, se machucou, e aí o médico pede ressonância magnética da coxa. Chega lá, a gente acha que a lesão está mais para cima, mais para baixo, está mais perto do joelho. Então, o câmera clara, o médico que está lá, ele consegue adequar esse exame para tirar o melhor proveito, para a gente poder analisar as melhores imagens e dar o resultado certo. Esse câmera clara, ele também faz os exames de urgência e emergência, porque muita coisa tu tem que agir o mais rápido possível. Sim. Aí a gente entra em contato com o médico.
Mas, em geral, a gente tem essa dificuldade mesmo de passar o resultado na hora, porque são muitas imagens. Então, na ressonância magnética, um exame gera em torno de 600 imagens. Nossa! Então, tu leva um tempo para analisar aquilo, para realmente considerar a história do paciente, a situação do paciente, porque às vezes é um paciente que tem uma doença prévia, já muda o contexto, né? Ou é um paciente que teve um trauma. Tudo isso, na hora de analisar as imagens, tu tem que ter em mãos para te poder dizer realmente o que está acontecendo. E a gente está ali acompanhando o exame, a gente está mais, assim, fazendo a câmera clara, a gente está mais preocupado em fazer o melhor exame, para depois poder analisar juntamente com o que o paciente contou, da história clínica, do pedido médico. Então, são várias informações que a gente precisa para dar o resultado assertivo. Então, fica mais tranquilo e a gente acerta mais quando a gente tem um tempo calmo para analisar tudo, né? Então, a gente toma muito cuidado em dar esses resultados na hora. Claro, tem situações que, pro bem do paciente, tu tem que agir imediatamente, né? Tem que já dar um alerta. Ligar pro médico, mandar pro hospital, vamos, que é grave. Isso aí. Porque tem muita gente que vai só para fazer a rotina, né? Essa rotina pode ser identificado alguma outras coisas, né? Ou alguma coisa, isso daí, Porque tem coisas que não são urgências, que tu pode, quando tu retornar pro teu médico, tu conversa sobre isso, ou vai estar anotado isso, né? Agora tem coisas que não, uma trombose, vamos dizer. Descobrimos não estava procurando, mas tá lá. Então vamos agir, né? Nós estamos aqui para salvar vidas, nós somos médicos. Então a gente sempre tem que fazer o melhor pelo paciente, porque não é um exame, é um paciente, né? Sim, nós claro. temos que cuidar dele de um todo. A gente não tá lá só para olhar o que o médico pediu, a gente tá lá para cuidar da pessoa, do ser humano. Eu acho que isso é a base, é o que a gente aprende na faculdade de medicina, né? E a gente está conversando aqui, a doutora Flávia, ela trabalha numa clínica, né, que é da família dela, de muitos anos, aqui da região sul de Santa Catarina, super conhecida, a Clínica Altoff, só que eles não atendem só a particular, então esse tratamento não é só porque está pagando ou porque é por convênio, o tratamento geral, que vocês atendem bastante também do SUS, né, doutora? Sim, atendemos, temos uma clínica só para atendimento do SUS. E eu acho que eu gosto muito de trabalhar nesta clínica em especial, porque eu gosto desse contato com as pessoas e de conversar, e de explicar, e de orientar, e dizer, fique calma, vai dar tudo certo, ou então vamos para o próximo passo, vamos fazer isso, isso e aquilo, ou então procure a especialidade X, o médico X, ou saia daqui e vá direto para o hospital, para a emergência, que com esse exame eles vão te orientar, tu precisa de cuidar dos médicos. Eu acho que isso é gratificante, tu poder ajudar o paciente na hora que ele precisa, né? Então tá certo. Gente, a gente vai para o rápido intervalo e voltamos já falando mais sobre essas questões aí de exames. Se você perdeu a primeira parte, não fica triste, vai ficar tudo no nosso canal do YouTube para você depois compartilhar e aproveitar e tirar aí de vez da cabeça algumas coisas aí que colocaram falando de exame, que a doutora está esclarecendo bastante aqui pra gente. Já a gente fala dos homens e das mulheres, mamografias e exames de próstata, tão importantes em todas as épocas do ano. A gente volta já. De volta então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando sobre os exames aí que você vai fazer de imagem, exames radiológicos, os mitos, as verdades. Tem muita gente que se assusta na hora que o médico pede, mas calma, você tem que procurar profissionais certos e, é claro, né, procurar fazer os exames. Doutora Flávia Altoff, o pessoal deixou de fazer muito na pandemia e agora está correndo atrás e o prejuízo está vindo grande. A gente já está 2 anos falando dessa situação das mamografias. E vocês estão notando que o prejuízo está vindo, né? Isso mesmo, é verdade. Esses 2 anos de pandemia custou caro para muitas mulheres e homens também, porque a gente estava habituado a pegar os exames numa fase antes, quando eles eram ainda um pouquinho menores, numa fase inicial. E agora a gente está vendo tumores de mama mais avançados, né? Que exigem um tratamento mais agressivo, que esse é o objetivo de tu fazer um rastreamento. É tu pegar uma lesão antes que ela seja palpável ou que ela dê qualquer sintomas, para que o tratamento seja mais brando, mais leve e que a paciente tenha uma vida longa
e fique curada, né? Sim, a mamografia também é um mito muito grande, né? Porque dói, porque aperta, porque esmaga, porque se eu tenho prótese vai estourar, enfim, chega uma série de dúvidas para vocês. Sim. Todas as mulheres têm essas dúvidas e essas angústias. Te digo que é um exame que realmente não é um exame agradável de se fazer, mas o benefício é tanto que também, assim, é um exame incômodo, mas não chega a ser uma dor insuportável. Mas são segundinhos, são segundinhos. Mas é toda uma situação. Primeiro, o paciente chega, tá rastreando câncer de mama, que já é... preocupante. Isso mesmo. Então, ela já chega angustiada, né? Apreensiva. Aí ela vai pra frente da máquina. Realmente, a máquina vai comprimir a mama dela e eu preciso que essa mama seja comprimida para que espalhe o tecido mamário de forma que eu enxergue o que tem ali dentro. Quanto mais eu comprimir a mama, mais eu vou conseguir ver, porque vai ficando mais translúcida, mais fininha, e eu vou procurar pequenas lesões, que é o objetivo. Então, eu realmente preciso da compressão, mas é 2 segundinhos e a máquina libera, e tudo automatizado, né? Não tem a técnica, o médico, não. Todas as máquinas são automatizadas para ela ver a densidade da mama e o quanto ela vai comprimir essa mama. E aí, libera a mama, a gente precisa fazer as 2 mamas, algumas imagens, e quando a paciente tem prótese, ela deve também fazer mamografia, tá indicado a mamografia, só que daí a gente faz umas manobrinhas para tentar separar a prótese da mama e comprimir o tecido mamário. Olha, nem sei te dizer, é raríssimo alguma complicação na prótese com a mamografia. Não vou te dizer que é impossível, mas não é nem um pouco comum. Mas hoje as mulheres que estão chegando para fazer esse tipo de exame, elas já estão ali passada dos 40, porque a gente sabe que no SUS é 50 e nos particulares eles já pedem acima dos 40, né? Como é que elas estão? Elas já estão quase nos 50, aquelas que já podem fazer com 40, ou estão deixando mesmo? Tá bem tardio esse exame? A gente recomenda que a partir dos 40 anos todas as mulheres façam mamografia, pelo menos a cada 2 anos. A Sociedade Brasileira de Radiologia, ela recomenda anualmente, a de mastologia também. Quem tem condições, que pode fazer acesso, deve fazer anualmente a mamografia, que é um exame que já foi muito estudado, tem vários trabalhos científicos mostrando que realmente reduz a taxa de complicações e de tratamentos agressivos para o câncer de mama, né? E as pacientes estão vindo fazer os exames, sim, só que muitas ficaram 2 anos sem fazer, né? Não só a mamografia. A mamografia, os estudos da avaliação do câncer de próstata, do colo do útero, o Papa Nicolau também, sim, que não é um exame de imagem, mas que tem que ser feito. Eu acho que todos os métodos de rastreamento são muito benéficos para a gente cuidar da saúde. Eu acho que a gente deve começar por eles. A senhora falou do câncer de próstata também, né? É um câncer que se avaliado ali no comecinho, tem uma chance de cura muito grande, mas o homem, ele é mais resistente que a mulher a fazer o exame, né? Isso, é bem mais resistente que a mulher. E tem alguma dificuldade, e também eles têm muito medo, porque ainda tem muito mito relacionado com a incontinência urinária, né? Câncer de próstata e incontinência urinária, que também é uma coisa que já mudou muito, os tratamentos já evoluíram muito, e já se perdeu um pouco essa relação. É muito possível hoje tratar o câncer de próstata e não ficar incontinente, né? Permanecer urinando normal. Então, é uma questão de informação. A gente está falando assim, de exames bem detalhados, que pega lá no fundo, lá na raiz, e pensar que nem 20 anos a gente só tinha um raio-x, né, doutora? Era mal o ultrassom, que você via imagens muito ruins, né? A evolução que hoje está à disposição da população, seja pelo SUS, seja pelo particular, e hoje até as clínicas se adaptaram no parcelamento, na facilidade, porque antes era tudo no dinheiro, tu tinha que pagar à vista, senão tu não fazia o exame. Hoje todo mundo tá com essa facilidade para dar acesso a cuidar da saúde, né? Hoje tá certo que quem não tem condição fica mais complicado. Toda a população tem acesso, né? Na nossa região. E assim, da mesma maneira para todo mundo, né? Sim. As gestantes, tanto do particular quanto do SUS, têm acesso aos mesmos exames, aos mesmos médicos, aos mesmos aparelhos.
É tudo A liberação do cardio fetal agora pelo governo, né, também, foi uma bem luta, importante, né, isso. que detecta muitas doenças cardíacas, né, do bebê. E que a gente precisa agir logo após o nascimento. Muitos precisam, inclusive, nascer em lugares apropriados, que tenham UTI neonatal, para que dê assistência ao neném recém-nascido, né? E até mesmo os exames intrauterinos, como mudaram, né, doutora, de uns tempos para cá, detectando muitas malformações ou então doenças que podem já ser curadas da criança dentro do útero, Isso, porque o ultrassom tá maravilhoso, né? Nossa, ultrassom, sim, foi um método que evoluiu muito nos últimos anos. E a gente tem imagens muito resolutivas. A gente consegue realmente ver muita coisa. E é o exame de base para quem faz obstetrícia, né? E os nenenzinhos. E é muito legal a gente fazer um exame de um neném e curtir ali com a mãe, porque é um momento especial, né? Para gestante. E hoje, mas aí ele não ficou só no 3D lá para tirar a fotinho, né? Como a senhora disse, ele veio com muita resolutividade, muita informação. Né? Porque na verdade o 3D realmente é mais para a gente curtir. Porque a gente, durante o exame, tá analisando outras coisas, né? A gente tá mostrando ali pra mãe o rostinho, o narizinho, mas já tá contando os dedinhos, já tá vendo o coração, o cérebro, assim. Que o olhar é diferente, né? Sim, totalmente diferente. Sim. Mas o pessoal ainda, na questão dos homens, que a gente estava falando do câncer de próstata, tem o exame é mais específico? Eles têm mais medo do exame? Como é que é essa questão, doutora? Então, a gente continua fazendo muito o exame de sangue, que é o PSA, e o toque retal, que é o urologista quem faz, é a base de tudo. E a partir daí, nos exames de imagem, a gente tem a ressonância magnética de próstata, que evoluiu muito e que consegue detectar pequenas lesões que se equivalem à mamografia, só que no homem seria a ressonância magnética para ver pequenos nódulos na próstata. E aí progrediu para uma biópsia de próstata, né? Se caso seja necessário, a gente também faz guiada pelo ultrassom. Da mesma forma que faz os exames de mama, porque a radiologia evoluiu muito e a gente não faz só exames de imagem em si, a gente faz muita intervenção. A gente faz muita biópsia, faz muita intervenção endovascular, né? Então a gente consegue biopsiar lesões em diversos lugares, no fígado, na mama e na próstata também. Um outro exame que eu acho que chama bastante atenção são as colos, né? A colonoscopia, exames que hoje também estão sendo mais pedidos e tem que fazer muito frequente, né? O tumor câncer coloretal do intestino tá aí, coloretal, enfim, muito câncer ligado ao sistema gastrointestinal que as pessoas não se ligavam antes e que agora tá vindo, inclusive, com bastante campanhas, né, doutora? Claro, porque ele é muito importante e totalmente curável, né? Se a gente pega numa fase inicial, tu consegue operar e ficar... Sim, tanto a colonoscopia quanto a endoscopia, quando bem indicada, é super resolutiva. E, caso seja necessário, progride para uma ressonância magnética, porque esses exames a gente também faz na ressonância com outro enfoque, mas a gente consegue fazer uma colono-RM, por exemplo, que é para ver o intestino, como está, o fluxo intestinal. Até para quem tem prolapso retal ou incontinência fecal, a gente consegue avaliar isso na ressonância, a gente tem manobras dinâmicas durante o exame para avaliar como é que está funcionando o assoalho pélvico, que é a parte inferior ali, né, a pelve mesmo, e se ela consegue segurar o xixi, o cocô, tudo isso a gente consegue já avaliar nos exames de imagem, e que realmente eu acho que ainda falta um pouco de divulgação disso, porque muita gente tem essas queixas de incontinência urinária, as mulheres frequentemente, por causa do estilo de vida, do sedentarismo, dos filhos, e incontinência fecal também, por que não? E os exames de imagem são muito efetivos, mas ainda tem pouca divulgação sobre a utilidade e o tratamento. E também as pessoas têm vergonha de falar, eu dei uma tossida e... não segurei. Não segurei, elas não falam, elas não vão atrás de ajuda, elas não, né? Elas ficam inseguras, elas ficam envergonhadas. E tem muito a se fazer por esse paciente. E tem várias, nem sempre é um câncer, mas pode ser tratado até mesmo com fisioterapia. Fisioterapia, laser, exercício, mudança de estilo de vida.
Nossa, e melhora muito. E um exame não substitui o outro, né, doutora? Não é porque fez o de sangue ali, igual no caso dos homens, fez o de sangue, que não vai fazer o de imagem, que se foi sugerido pelo médico, tem que seguir o que o médico vai falar. Né? Isso. A gente faz uma administração de tudo isso, obviamente, que a gente não quer espoliar o dinheiro de ninguém, a gente tem que tirar o máximo de cada método, por isso que é tudo muito bem indicado, né? Porque sim, a gama de exames são muitas, né? E é claro também que as pessoas, quando os médicos pedem, elas não podem ficar questionando, tem que fazer, né, doutora? E depois pegar o resultado, não pode ir pra internet ficar tentando decifrar aqueles nomes muito complicados que vocês colocam lá. É um sofrimento, porque aquilo vira uma fantasia e complica o meio de campo para todo mundo, né? Para o paciente que fica ansioso, para o médico que tem que tentar explicar que não é aquilo e muitas vezes é difícil do paciente entender. É que às vezes as pessoas hoje em dia são muito... Elas querem pular etapas, elas querem tudo muito rápido. Todo mundo acelerado, né? E nem sempre é possível. Tu não consegue muitas vezes fazer um diagnóstico se tu não seguir todo o caminho certinho, excluir algumas possibilidades, porque muitos diagnósticos são de exclusão. Tu faz assim, um nódulo de mama. Pode ser uma lesão benigna, como pode ser uma lesão maligna, como pode ser um tecido mamário ali, formando uma bolinha que não é nada demais. Tem que fazer os exames, né? Não é só palpando, indo para biópsia. Tu vai ter que fazer uma mamografia para ver as características dessa bolinha para nós poder pensar se nós vamos fazer um acompanhamento ou se vale a pena fazer uma biópsia. Então, às vezes, os pacientes ficam angustiados com essa situação. E é totalmente normal, né? E a primeira coisa que tu pegou um nome daquele estranho, colocou lá na internet o que é, já vem do lado, né? E aí vem um monte de teoria. E aí onde as pessoas acabam nem entendendo às vezes nada. Ajuda e às vezes atrapalha. Né? Eu acho que mais atrapalha, porque, como a senhora disse, né? Tem a sequência, né? Tem que pegar o exame de imagem, o exame de sangue, tem que pegar... Toda a história do paciente, se os hormônios, se não usa, se tem história familiar, tudo isso conta, né? Na hora de tu investigar uma lesão. Então, tá certo, doutora. Eu agradeço muito a sua presença, os esclarecimentos. Se a senhora quer deixar mais algum recado, a gente já tá no finalzinho, porque as pessoas realmente, mesmo com muita informação, a gente sabe que tem informação muito errada circulando, né? De exames, de medicações, enfim, e a gente tenta esclarecer isso. Por isso que foi muito boa a sua presença. Não, eu acredito que em qualquer dúvida, a primeira coisa é procurar um médico de confiança. A partir que tu tenha o seu médico de confiança, seguir as orientações dele. E eu acredito que todos no Brasil têm acesso aos exames de rastreamento, do colo do útero, a mamografia, do câncer de próstata. Eu acho que é a base para se cuidar, né? Acho que é isso aí. E se cuidando, cuida da família também, né? Também, é um exemplo, né? Para todos que estão próximos. Então tá certo, doutora. Obrigada mais uma vez pela presença. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Como a doutora disse, se cuide. Hoje tá mais fácil o acesso, então não perca essa oportunidade de cuidar de você e da sua família. Esse programa fica todinho ele no nosso YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você acompanhar, compartilhar e de repente aquela pessoa, me veio um exame, eu tô com medo. Compartilha e fala assim, tá vendo? A doutora Flávia falou que não tem problema não. Vai lá, faz e cuida da sua saúde, que é a melhor coisa que você tem para se fazer. Gente, até o próximo Sala. Obrigado, tchau!